Daí, galera, nossas dicas então de história. Ponto importante, a modernidade. Sempre lembrando que a modernidade é aquele grande período, né, do século XV ao XVIII de transformações. Então, lembrando a transformação cultural, o Renascimento, que é pedido nas artes, a transformação política, que é o absolutismo, né, a autoridade do rei, lembra da frase Estado sou eu, Luís XIV, França, e a expansão marítima com o mercantilismo. Mas a reforma é a contra-reforma. Então, essa modernidade também chamada de Antigo Regime, marcado por 3 palavras, lembra então? A autoridade, a tradição e a fé, a intolerância. Então, a gente vai relacionar esse Antigo Regime com o processo de expansão marítima, com a chegada, então, dos portugueses no Brasil. A nossa colonização, então, marcada nesse contexto mercantilista, de intervenção, de pacto colonial, lembrando todas as características do mercantilismo e do interesse da metrópole em relação à sua colônia, né? Então, dentro do período colonial, destaque para a questão do escravismo. Sempre vem questão sobre escravidão. Ou o processo de escravidão durante a colonização e durante o Império, ou também o processo de abolição, tá? Outro ponto importante sobre o Brasil são as constituições. Geralmente eles escolhem uma, né? A Constituição de 1824, que é a primeira Constituição autoritária, outorgada. Depois as Constituições da Era Vargas, vale a pena dar uma olhada. E a nossa última Magna Carta de 88, tá? Também nós temos que lembrar no segundo reinado a modernização, a nossa Era Mauá, a Guerra do Paraguai. Sobre a República Oligárquica, destaco então as questões sociais, as revoltas, sempre eles pedem uma revolta, então lembra, dá uma revisada na questão política e nas revoltas sociais. Sobre o Getúlio, lembrando as características do populismo, né, as suas realizações econômicas, sociais e políticas, e também outro ponto importante é a era do JK, os anos dourados, né, a modernização, os 50 anos em 5, certo? E lembrando também que sobre o aspecto da ditadura militar, a questão econômica, milagre econômico é super importante. Desejo uma boa prova a vocês.